Agora contando um pouquinho sobre a minha segunda vez como au pair, foi em Boston também, cuidando do Owen, só que nessa época ele já tinha 9 anos de idade. Ele já ia para a escola, lógico. E como era a minha rotina com ele? A gente acordava às 6h30, ele tomava café da manhã, se trocava para ir para a escola e eu tinha que deixar ele no ponto de ônibus, que eram umas 3, 4 quadras da casa dele. Então a gente andava pro ponto de ônibus e eu ficava esperando o ônibus chegar para ele poder entrar. Eu nunca deixei ele sozinho no ponto de ônibus para pegar o ônibus. Embora algumas pessoas fazem, tipo, é comum, por ser próximo de casa, sabe? A criança já tá naquela fase de querer um pouco de independência, mas na casa da minha host family não era assim. Eu seguia ele, eu tinha que ir com ele. Então ele ia para a escola por volta das 8 horas da manhã. Eu voltava para casa, tomava meu café da manhã, terminava de arrumar as coisas as bagunças que a gente fez, né, do café da manhã, me preparava para ir pro estágio. Eu lembro que eu comentei em alguns vídeos com vocês que eu fazia estágio no escritório de advocacia. Então, eu me preparava para ir para o estágio, pegava um trem e ia para o estágio, ficava nesse estágio até por volta das 2 horas, no máximo, porque eu tinha que buscar o Owen 3 horas na escola. Então, pegava o Owen na escola, ele sempre tinha uma atividade para fazer depois do horário de aula. Então a gente ia para as atividades dele. Uma dica que eu deixo para as au pairs: sempre leva snack na bolsa de vocês. Vocês não querem criança chorando depois da aula, criança cansada chorando. Então eu fazia isso. Eu antes de sair de casa, eu preparava alguns lanchinhos e levava para ele comer no caminho quando a gente ia para as atividades. Então ele comia e a gente chegava, vamos supor, no futebol. Ele fazia atividade de futebol, eu ficava esperando e depois a gente voltava para casa. Aí ele jantava, eu preparava o jantar primeiro, né? E ele fazia tarefa enquanto isso. Aí ele jantava, depois era banho e era cama. No meu segundo ano com o Owen, os meus horários de trabalho foi um pouco diferente. Eu trabalhava das 6h30 às 8h30, depois eu voltava a trabalhar às 3 até umas 9, 10 horas da noite, que era o horário que ele ia para a cama. Mas sempre foi tudo muito tranquilo, porque, primeiro, era uma criança. E também a gente sempre se deu muito bem, a gente não ficava em casa, a gente sempre tinha uma atividade para fazer, e quando não tinha, ou a gente ia para o cinema, ou ia para o museu, ou ia para o parquinho, saía de casa, sabe? Que é importante. Não ficar só em casa com a criança, porque a criança meio que se entedia, é rápido, né? Fica entediada muito fácil. Então é isso. Acompanhe os vídeos. Beijos.